Bom, bom dia, embaixadoras. Graça e paz a todas. Nós voltamos hoje ao nosso Mesa Profética. E você sabia que Deus escondeu lá no Antigo Testamento um mapa completo de tudo que Jesus viria fazer e que esse mapa foi escrito séculos antes dele nascer? Números 29. Parece só uma lista de ofertas e sacrifício. Mas por baixo de cada data, cada animal, cada ritual, há uma mensagem do coração do Pai, endereçada diretamente para mim e para você hoje. E quando você entender o que está escrito aqui, você nunca mais vai ler o Velho Testamento do mesmo jeito. Então você fica comigo aqui até o fim, porque a pérola mais preciosa está no versículo que ninguém percebe, ninguém lê. O Pai marca o tempo não para perder os filhos. Números 29, a gente vai tratar do tema hoje, quando Deus transforma o calendário em caminho de volta. Números 29, ele é um capítulo que, à primeira vista, ele parece até uma repetição. Mais datas, mais ofertas, mais bois, mais cordeiros, mais festas. E quem lê muito rápido, de novo, quem lê muito rápido o capítulo pensa assim, de novo isso? Mas o Espírito não repete por falta de assunto. Ele repete porque conhece a nossa fragilidade, a fragilidade dos seus filhos. Ele repete porque ele sabe que nós esquecemos as coisas, que ele sabe que a vida nos pressiona, que o barulho cobre a voz do Espírito muitas vezes e que acumulamos dias sem viver nenhum deles de verdade. Olha só, que acumulamos dias sem viver nenhum deles de verdade. Mas Números 29 não é um capítulo sobre rituais frios. É um capítulo sobre um pai que entra no calendário dos filhos porque sabe que eles se perdem dentro do tempo. Porque o tempo sem Deus, ele vira um desgaste, ele vira pressa, ele vira acúmulo, ele vira ansiedade, ele vira calendário cheio e alma com fome. A alma com fome, não de comida, mas de pausa, de presença, de sentido. Então o pai entra no calendário e diz: aqui você para, aqui você toca a trombeta, aqui você se humilha, aqui você celebra, aqui você lembra que o tempo não é o seu Senhor. Eu sou. O Senhor é o nosso Deus. Números 29, então, revela uma verdade que a mulher cansada precisa ouvir com o coração, não só com os ouvidos. Deus não apenas entra na crise, ele entra no nosso calendário. Ele não quer só nos visitar quando tudo já quebrou. Ele quer governar o ritmo que eu e você, para que eu e você não se quebre. E talvez a pergunta que o Espírito Santo faz hoje para mim e para você não seja sobre a nossa espiritualidade, seja sobre o nosso tempo. Você vive arrastada pelos dias ou ensinada por eles diante do Pai? Seja muito bem-vinda ao Mesa Profética. Essa foi a nossa introdução, e essa introdução faz todo sentido para a gente entender o rumo, né, de Números 29. Porque, como a gente já disse aqui, muitas vezes a gente pensa que Números 29 é só uma repetição, mas não. Em cada letra, o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Esse é o nosso maná diário. Lembra do povo lá de Israel, que cada dia tinha a sua porção? Então, o nosso maná diário, a partir de hoje, começa de novo o nosso Mesa Profética, para a gente ser sustentado. Então, seja bem-vinda aí, Lívia. A doutora Lorena já está aqui também. Acredito que as irmãs ainda não estão acostumadas, mas daqui a pouco já vai encher a sala de novo, como era antes, em nome de Jesus.
Então vamos orar para a gente entrar aqui. Pretendo fazer em 1 hora exata. Em nome de Jesus, vamos conseguir todas as vezes. Vamos lá? Feche teus olhos, peça para o Pai, Pai, que cada palavra aqui seja extraída do teu coração, Senhor, em nome de Jesus. Que não seja nada de inteligência humana, que não seja nada do nosso querer, mas que seja o teu espírito, que o seu espírito venha revelar as pérolas escondidas nas Escrituras, que nenhuma teologia seja um muro, mas seja portas para que nós possamos nos aprofundar no conhecimento da tua palavra. Que quem estiver aqui, Pai, sinta que foi vista, que foi chamada, que foi coberta pelo teu amor. E isso, que nós possamos entender, aplicar e viver nas nossas vidas aquilo que o Senhor deseja. Pai, que nós possamos entender a sua missão e o nosso propósito dentro da sua missão. Visita cada mulher, restaura, cura, que nós possamos viver o nosso dia de verdade, mas o nosso dia não dentro da nossa agenda, mas dentro da sua agenda, da agenda que o Senhor já fez para nós desde a eternidade. Então, nos insira hoje, Pai, na sua agenda. Nos insira hoje, Pai, na sensibilidade, nos dá sensibilidade para entender o propósito que o Senhor escreveu para nós hoje. Pai, nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, toma seu lugar aqui de mestre, de professor, de ensinador e nos ajuda a compreender a sua preciosa palavra. Aplica no nosso coração e que saiamos daqui renovadas para viver esse dia maravilhoso que o Senhor fez. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos entrar aqui, se você está com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, números 29, pega seu caderninho, importante você anotar, importante você pensar no versículo, aquele versículo que tocou seu coração, que realmente assim impactou você, anota ele, depois vai para o seu secreto, escuta, ouça a voz do Espírito para você não ficar igual eu sempre tenho repetido aqui, só nas migalhas, né? Muitas vezes nós recebemos uma mensagem tão impactante no nosso coração e a gente fica só nas migalhas daquela ministração. E por que que eu falo migalhas? Porque o Espírito Santo tem muito mais para dar para nós individualmente no nosso secreto com Ele. Então, por isso que eu falo para vocês. Aquilo que te tocou, aquilo que você olhou e falou, nossa, meu Deus, isso aqui é chave, isso aqui é ouro. Então você anota, depois rumina esse versículo, vá ali sozinha com o Espírito Santo, que ele vai direcionar seu coração. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Aqui nesse bloco 1 está falando da festa das trombetas. Então o Pai, aqui ele nos chama antes do colapso. E isso aqui é tão forte, tão impactante, porque se a gente lê só o Velho Testamento, não conecta ele com o Novo Testamento, com aquilo que Jesus veio e já mudou, então a gente fica pensando que o Velho Testamento é meio que inútil. Mas o Velho Testamento ele é muito rico de detalhes e ele nos dá alimento sólido. Então vamos ler. Do versículo 1 ao versículo 6 diz assim: No primeiro dia do sétimo mês tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Ser-vos-á dia do sonido das trombetas. Então, por holocausto de aroma agradável do Senhor, ao Senhor, ofereceis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3 décimos de 1 efa para o novilho, 2 décimos para o carneiro e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês e da sua oferta de manjares, do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares, com as suas libações segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Então, aqui no primeiro, o texto está dizendo assim que no primeiro dia do sétimo mês, Deus estabelece um dia de toque de trombeta. Não era só um som decorativo que estava acontecendo ali, era uma convocação. Então, a trombeta, ela não servia apenas
para a guerra. Ela servia para despertar, para reunir, para alinhar e para lembrar as pessoas. O que que isso simbolizava, significava ali para quem estava ouvindo aquele texto, para quem estava ouvindo essa explicação aqui? Que isso significava para eles? O sétimo dia, ele era o mês mais sagrado do calendário de Israel. Anota essa informação aí. O sétimo dia, ele era o dia mais importante do mês. Ele era o dia mais sagrado do calendário de Israel. E ele começava como? Com um som, o som de uma trombeta. Então, antes deles jejuarem, antes da expiação, antes da festa dos tabernáculos, primeiro a trombeta soava. O pai estava ensinando algo muito profundo aqui e o que que era esse ensinamento? Antes de entrar nos dias mais decisivos, o povo precisava ser despertado. A trombeta dizia assim, ó: pare de viver no seu automático. Volte a prestar atenção. Lembre-se de diante de quem você vive. Esse era o significado da trombeta. E eu acredito que as trombetas já estão tocando aí no coração de vocês. E aqui você precisa sentir o peso disso, porque Israel não estava acordando sozinho. Israel precisava de um som externo para eles pararem, assim como você e eu. Porque quando estamos no automático, muitas vezes nós não percebemos que nós estamos nesse automático. Nós acordamos, trabalhamos, servimos, dormimos exaustas e repetimos isso dia após dia. E chamamos isso muitas vezes de vida. Mas aqui a gente precisa parar por um pouquinho e perceber, porque nós estamos aqui no Antigo Testamento. E depois que Jesus veio, essa trombeta mudou. Israel ouvia uma trombeta de metal. E eu e você, nós não acordamos hoje com uma trombeta de metal. A trombeta de Israel acordava o povo de fora para dentro. Eles ouviam e se despertavam. Mas esse despertar, eles poderiam dormir de novo, poderiam voltar ali os afazeres que eles estavam fazendo. O povo ali podia ignorar a esse instrumento, ele era tocado por um sacerdote e esse som ele ficava pairando no ar. Então o povo às vezes podia ignorar ali, podia tampar os seus ouvidos, ainda podia dormir de volta, como eu já disse aqui, mas quando Jesus ele morreu na cruz e ele ressuscitou, ele enviou a trombeta hoje que fica dentro de nós o tempo todo. Ele enviou o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo não mora fora de nós, ele mora dentro. Isso é uma revolução que Israel nunca experimentou. Israel nunca experimentou o Espírito Santo dentro deles, direcionando. O Espírito Santo não vinha sobre todos, era sobre algumas pessoas. Então, o Espírito Santo que vinha sobre algumas pessoas ali, que no caso seria algum, vinha sobre reis, como está registrado na história, sobre alguns profetas, sobre sacerdotes, e ele tinha uma função específica para um momento, para uma missão específica, e depois ele se retirava. Mas Jesus, antes de partir, ele disse algo que mudou para sempre a nossa história. Ele falou assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que esteja convosco para sempre. Para sempre. Não para uma missão como era antes, não para um momento de crise, mas para sempre. E depois de ressuscitar, ele soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. O mesmo sopro de Gênesis é a palavra usada aqui, quando Deus soprou sobre o barro e o homem se tornou uma alma vivente. Agora é soprado sobre os filhos quebrados,
com medo, escondidos no cenáculo. Deus está refazendo a criação de dentro para fora. Agora vem a pérola escondida que o Espírito Santo quer revelar. Quando Israel ouvia a trombeta, o sacerdote tocava ela e ia embora. Mas quando você sente o Espírito Santo te convocando, ele não vai embora depois. Ele fica, ele permanece, ele insiste e ele gentilmente, às vezes com uma urgência que parece desconforto na alma, continua nos tocando. Meus irmãos, é muito importante perceber isso daqui. Às vezes, nem todo desconforto que a gente sente, muitas vezes a gente não discerne que pode ser o Espírito Santo nos incomodando. Pode ser o Espírito Santo querendo nos dizer algo. Então, a gente precisa entender que a trombeta do Espírito Santo não é um som ao ar livre, é uma voz dentro do nosso peito que chama pelo nosso nome. E sabe o que é mais extraordinário aqui? Romanos 8 vai falar que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando eu e você não sabe nem o que pedir, ele já está intercedendo por mim e por você. A trombeta de Israel soava só uma vez por ano. A trombeta do Espírito soa toda vez que eu e você está prestes a se perder. Você tem essa segurança? Você tem essa segurança de que o Espírito Santo te guia e que ele soa sempre a trombeta quando a gente está prestes a se perder, que ele não saiu do controle da história? Mas tem uma segunda dimensão aqui que Israel também não tinha acesso e que eu e você tem. Jesus não veio apenas para morrer pelos nossos pecados. Ele veio resgatar a imagem de Deus em mim e você. Quando Adão caiu, ele não perdeu apenas o relacionamento com Deus. Ele perdeu a capacidade de ouvir com clareza. Nós perdemos essa capacidade na queda. Então, a voz de Deus que antes era natural, que era íntima, que era cotidiana ali, ela tornou-se um ruído, tornou-se distante, tornou-se algo que precisava de meditação, de ritual, calendário e trombeta. Mas Jesus, o nosso segundo Adão, como Paulo afirma lá em 1 Coríntios capítulo 15, veio restaurar o que o primeiro Adão perdeu, incluindo a capacidade de ouvir. Então, isso significa que quando eu e você sente aquele desconforto inexplicável no peito, e ele pode aparecer através de uma compulsão, ele pode aparecer através de um sentimento de culpa, de dor, de rejeição, aquela sensação que algo precisa mudar, aquela voz quieta que sussurra, você está no automático. Isso não é ansiedade muitas vezes, isso é o Espírito Santo tocando a trombeta dentro de nós e nos chamando. Vem, eu quero te consolar. Eu quero falar com você. E muitas vezes a gente, eu principalmente, eu entendia isso, porque eu fui ensinada assim, que a gente, para orar, a gente tinha que ir lá no nosso quarto, no secreto, e ligar uma música, e ficar ali falando. E minhas irmãs, a oração, a gente precisa quebrar esse tabu e entender que a oração, ela é um relacionamento a todo momento com o Senhor. Não precisa da gente ir lá naquele lugar ali. Lógico que os lugares secretos que a gente vai é muito importante esse tempo com o Senhor. Mas a todo momento nós temos acesso ao Espírito Santo. Nós temos acesso ao Senhor. Então, aconteceu um desconforto dentro do seu coração, dentro da sua alma, começa a falar com o Senhor, Senhor, o que que é isso? Quem me acompanha mais tempo aqui, lembra daquele testemunho que eu conto para vocês sobre aquela mulher que foi lá no meu escritório falar que o meu marido estava me traindo. Lembra? Quem já está comigo há muito tempo sabe dessa história.
E ali, na hora que aquela mulher falou isso, eu não dei ouvido para ela. Eu comecei dentro de mim a falar: Espírito Santo, o que está acontecendo aqui? O que que é isso aqui que está acontecendo? O que que essa mulher está me falando? E na hora, o Espírito Santo me deu a paz que excede todo entendimento. Então é sobre isso que é o toque da trombeta hoje que o Espírito Santo quer colocar dentro do nosso coração, né? Nós temos Jesus, né? Pelo sangue de Jesus, nós temos o direito de entrar no Santo dos Santos a qualquer hora, a qualquer momento. Nós não precisamos de intermediários. Nós não precisamos do pastor, nós não precisamos do profeta, nós não precisamos da pessoa ir lá orar para. Quantas vezes a gente fala assim, ai, ora por mim. É importante pessoas estarem orando pela gente, é muito importante a gente ter parceiras de oração. Mas nós temos essa intimidade com o Senhor. Oi, Dadá! Nós temos essa intimidade com o Senhor de ir até Ele e conversar com Ele, né? E não é uma vez por ano. Vocês já perceberam que privilégio é esse? E que muitas vezes nós desperdiçamos esse privilégio? Você imagina se nós vivêssemos lá no Antigo Testamento, que precisava ir, levar o sacrifício, levar os carneiros, as ovelhas, as pombas, levar as ofertas de farinha, para falar com o sumo sacerdote, para ele poder lá falar com Deus. E hoje nós temos esse livre acesso, e quantas vezes nós temos desperdiçado isso, né? Mas hoje, a qualquer momento, em qualquer lugar, de joelho, ou em pé, ou sentado, ou em silêncio, ou em lágrimas, a trombeta está soando, a porta está aberta, o Pai está nos esperando. Cristo é a nossa voz que desperta os filhos antes que eles endureçam. Ele não apenas perdoa quando eu e você cai, ele nos chama antes que a queda se torne o hábito. Lá em Apocalipse, Cristo fala às igrejas com uma urgência pastoral aqui, não com condenação, mas com clareza. Você está adormecendo, acorda. Então, o bom pastor, ele não espera o colapso total para falar. Ele chama, ele toca, ele desperta. E é o que o que é profundamente belo aqui é que ele nos toca antes da gente cair, antes da gente definhar, antes que a gente se despedaça toda, antes da gente perder o que ainda pode ser salvo. Então, como que a gente aplica isso hoje na nossa vida? A filha que ainda vive como escrava só percebe Deus quando a dor grita. A filha posicionada aprende a discernir a trombeta antes do colapso. Então, quantas vezes o pai já nos sinalizou e muitas vezes a gente chamou de cansaço normal? Sabe quando aquele cansaço bate? Existe o cansaço físico que quando a gente deita e descansa, ele passa. Mas quando o cansaço é na alma, ele não passa. E muitas mulheres estão com esse cansaço na alma por conta de não ir ali aos braços do Pai desfrutar do seu descanso. Quantas vezes a nossa alma dá sinal? Ela nos dá insônia, através de uma irritação, através uma irritação assim inexplicável, sabe aquela irritação que você fica inexplicável, um vazio ali depois de tudo. E aí muitas vezes a gente responde com o quê? Ai, meu Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Isso pode ser um sinal de que o Espírito Santo está tocando a trombeta para nos chamar, para falar com ele. Minhas irmãs, o Espírito Santo, ele quer nos guiar a toda a verdade. Então, quando você sentir esses sinais de agora para frente, para tudo. 5 minutos do seu dia e vai ali, Senhor, por que essa irritação? É minha alma que está faminta do Senhor? O que que eu preciso? Então, a, o versículo 2 e 6, do 2 ao 6, está mostrando que o despertar vem acompanhado também de sacrifício. E isso revela
que não basta ser despertada, é preciso responder ao Senhor. Tem mulher que sente muitas vezes os toques de Deus, se emociona, chora ali no culto, vai para casa, mas não muda nada. A trombeta sem resposta, ela vira apenas uma sensação espiritual. Mas a trombeta com resposta, essa gera transformação. Qual que é a resposta? É a nossa resposta, é o nosso sim, né? Como que a gente aplica isso para o corpo? O corpo também muitas vezes toca trombetas. Muitas vezes é o cansaço acumulado, a tensão constante, as compulsões, as irritações sem nome. E isso nem sempre é só físico, como eu já falei aqui. Às vezes é o pai convocando a gente para dentro, para a gente fazer o ler-lerá. Lembra do ler-lerá? É o entrar para dentro de nós mesmos. E na mente? A mente no automático, ela vai perdendo os convites de Deus. A trombeta, ela vem para quebrar essa distração e ela vai devolver para nós a consciência. Você não pode ouvir o que recusa pausar para escutar. A gente não pode ouvir aquilo que a gente está recusando pausar para escutar. Então, nós vamos pedir ao Espírito Santo agora, a aplicação para o nosso espírito, nós vamos fazer em oração. Então, você vai pedir agora para o Senhor, Pai, eu não quero esperar o colapso para te ouvir. Fala aí dentro do seu coração. Repete isso comigo, Pai. Eu não quero esperar o colapso para te ouvir. Afina o meu espírito para perceber a tua trombeta antes que a minha alma endureça. Desperta-me do automático, Senhor, e me dá resposta, não só sensibilidade. Eu não quero apenas sentir, eu quero me posicionar diante do Senhor. Então, a palavra desse primeiro bloco aqui é despertamento. E nós vamos declarar agora em voz alta. Em voz alta, declare assim: eu ouço e respondo a voz do Pai antes que a dor precise gritar. Eu ouço e respondo a voz do Pai antes que a dor precise gritar. Se a trombeta desperta, o que vem depois não é celebração imediata, é aflição da alma. O pai não desperta os filhos para a culpa, ele desperta para a verdade. E a verdade, quando recebida com humildade, ela não destrói, ela liberta. Vamos ali para o bloco 2, que é do versículo 7 ao 11, que vai nos mostrar o dia da expiação. E afligir a alma, muitas vezes, minhas irmãs, não é se odiar. E aqui o texto vai nos explicar com um pouco mais de detalhe. Vamos lá. Versículo 7 diz assim: no dia 10 desse sétimo mês, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Nenhuma obra fareis, mas por holocausto, em aroma agradável ao Senhor, ofereceis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano. Ser-vos-ão eles sem defeito. Pela sua oferta de manjares, de flor de farinha amassada com azeite, ofereceis 3 décimas de efa para o novilho, 2 décimas para o carneiro e 1 décima para cada uma dos 7 cordeiros. Um bode para oferta pelo pecado, além da oferta para fazer expiação e do holocausto contínuo e da oferta de manjares com as libações. Então, depois que a trombeta soa, a gente percebe aqui que vem a expiação. Então, aqui o povo deveria o quê? Se afligir, se humilhar, se apresentar diante de Deus com sobriedade, não fingindo uma força, não fingindo santidade, apenas chegando ali e se apresentando diante do Senhor. Então, o que isso significava ali na época? Esse era o dia mais solene ali do calendário hebraico. Não era uma festa de barulho, era um dia de peso.
A humilhação aqui não tem a ver com o desprezo de si mesma, tem a ver com a verdade diante de Deus. Abrir o coração diante de Deus, ser verdadeiro diante de Deus. Então Israel parava para reconhecer algo que o orgulho que orgulho nenhum aguenta admitir. Então, Israel confessava ali diante do Senhor: nós não vivemos por nossa justiça. Nós não nos sustentamos pela nossa pureza, porque nós fazemos tudo certo. Nós precisamos de sangue, nós precisamos de mediação. E isso custava o quê? O ego deles, né? Custava o autoconceito, custava a ilusão de que eles estavam indo bem sozinhos. Quantas vezes a gente fica nessa ilusão, né? Eu estou indo muito bem, tá tudo muito certo, tudo muito bem sozinho. Sem a gente pedir a direção de Deus, sem a gente falar com o Senhor antes de tomar uma decisão, sem a gente falar com o Senhor se é realmente pra gente, se aquele desejo veio dele ou se não veio dele, né? Então, tudo isso já apontava para Cristo, o nosso sumo sacerdote perfeito. Hebreus revela que ele entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue. Então, quando em Cristo afligir a nossa alma hoje, não é viver em condenação, é abandonar a ilusão da nossa autossuficiência. Toda vez que a gente entende que a gente é autossuficiente, a gente está gerando as coisas na carne e a gente vai colher da carne. Existe algo profundamente libertador nisso aqui, minhas irmãs. Eu e você não precisa mais fingir que nós estamos bem. Eu e você pode chegar exatamente como nós estamos, porque o sangue já foi derramado. A porta já foi aberta e o véu já foi rasgado. O que que isso significa hoje para nós como filha? A filha que ainda vive como escrava, ela transforma essa humilhação em autopunição. A filha posicionada entende humilhação como verdade, né? Ela não diz eu não presto, ela diz sem o sangue eu não me sustento. Sem o Espírito Santo eu gero as coisas na carne. Então existe uma diferença enorme entre essas duas frases. Uma nos afunda e a outra nos ancora, nos fortalece. E aqui está o aprofundamento que muda tudo. Dos versículos 8 ao 11 aqui, mostra que sempre há uma oferta junto com a exposição. Deus nunca expõe sem cobrir. Isso quebra uma raiz profunda em muitas mulheres, o medo de ser vista. Tem mulher que come escondido, que sofre escondido, que sonham escondido, que fracassa também escondido, porque aprende dentro de casa, em relacionamentos, dentro da própria igreja, que ser vista gera rejeição. Mas na lógica do pai, ser vista diante dele gera cobertura e não rejeição. Ele não olha para nós para nos expor, ele olha para nos cobrir. Então, como que a gente aplica esse segundo bloco aqui? No corpo, há mulheres que ainda tratam o corpo com dureza em nome de disciplina, quando na verdade estão punindo a sua própria alma. A expiação não nos autoriza a nos violentar, ela nos autoriza a se apresentar ao Senhor. Mas, irmãs, isso aqui é tão sério e tão profundo. Ontem eu coloquei um tema lá no Instagram sobre as mulheres que vão para a comida quando elas se sentem rejeitada pelo marido, quando elas se sentem é, quando elas se sentem abandonadas, quando elas não recebem o afeto do marido. E meu Deus do céu, eu não imaginei que esse tema ia viralizar. E ele viralizou, mas eu fiquei muito preocupada porque agora nós temos um problema para resolver. Nós temos um problema que várias mulheres, deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. Ele já está com quase, ele já está com é, quase 90 mil visualizações, mas muitos comentários e mulheres se abrindo.
confessando aqui. E se você tivesse aqui acesso aqui ao meu Instagram e visse as milhões de mulheres que me mandaram mensagem e falando, Angelita, eu sofro com isso, mas, mas é muitos anos, minhas irmãs. É 35 anos, é 20 anos, é 16 anos. Eu fiquei assustada com isso. E isso é culpa do marido? Não, não é culpa do marido. Eu comecei a estudar profundamente sobre isso. Falei assim, Senhor, da onde vem isso? Por que que muitos maridos, depois que casam, eles, eles, eles sentem que eles são os donos ali da situação e eles se afastam, eles ficam frios, eles não dão mais aquele carinho que eles davam para a mulher na hora que estava namorando, que era aquele amor ali, aquele carinho. Talvez você, dentro do seu casamento, você também possa estar passando por alguns problemas assim. E aí, sabe o que eu descobri? A ciência e a Bíblia falam sobre isso. Na ciência, há um processo que é ali o processo da paixão, daquela pessoa que está apaixonada. Só que depois isso daí passa, porque o homem, pelo instinto dele mesmo, ele tem medo de fracassar. Ele tem medo de não ser o esposo ideal, ele tem medo. Isso é a ciência, viu? Eu li e eu até preciso pegar os estudos científicos, os estudos científicos sobre isso. Depois, se vocês quiserem até me ajudar para a gente começar a desenrolar isso. E aí eu peguei e falei, nossa, eu não sabia que tem essa bioquímica que acontece dentro da mente do homem, né? Mas a Bíblia também fala que na queda, ali teve uma sentença que o Deus aumentaria as dores de parto e os desejos da mulher seria para o homem. E só que em Cristo isso muda. Então a maioria tem muitas mulheres cristãs que ainda está vivendo ali a consequência da queda. Ela não recebeu a graça, porque em Cristo isso muda. Por que que muda? Porque a Bíblia fala ali para que os esposos amem as esposas conforme Cristo amou a igreja, com amor sacrificial. Ah, mas Angelita, mas eu sou cristã, meu marido também é cristã, e não acontece isso dentro da minha casa. Então, minha irmã, um dos dois ainda não está realmente se posicionada como filho e filha ali. Ah, Angelita, mas e se for o caso do meu esposo? A Bíblia diz que a mulher ganha o marido calada, através das orações e do relacionamento dela com Deus, que muda todo o comportamento da casa. Então, eu acho que está surgindo uma mentoria aí para a gente ensinar isso para esses milhões de mulheres que chegaram até aqui, que estão sofrendo. Elas estão sofrendo isso dentro dos lares delas, mesmo sendo cristã. Então, há algo profundo que nós, do movimento Reconstrução, que somos as mulheres que Deus tem se posicionado como filhas, precisamos ajudar essas mulheres. Precisamos nos doar por elas. Por isso que eu fui lá ontem e falei assim, minhas irmãs, eu preciso da ajuda de vocês. Eu não sei se vocês viram lá o que eu falei lá, mas não sei se por falta de tempo, por falta de ter passado batido, é, eu não recebi nenhum retorno lá. Mas nós, minhas irmãs, somos mulheres que temos sido levantadas por Deus para fazer a diferença nessa geração. Imagina viver dentro de um casamento durante anos, onde a mulher ela fica nessa dependência emocional, não se liberta disso porque ela só vai ser completa em Cristo. Não adianta ela ficar querendo depender do esposo, do filho, do cachorro, do gato. Não adianta isso, né? Então, por isso que muitas vezes entra nessa aplicação aqui, ó, que há mulheres que tratam o corpo com essa dureza em nome de disciplina, né? Então, quando na verdade está punindo ali a sua própria alma. Então, a expiação, ela não vem autorizar a gente se violentar desse jeito. Ela nos autoriza a se apresentar diante do Senhor. Ela nos autoriza a buscar a resolução daquilo que nos machuca, que nos fere, no Senhor. E na mente? A mente ferida sempre vai dizer assim, ó, eu que sou o problema.
A mente dessa mulher que está presa nesse casamento aí, ela vai falar assim: ah, eu que sou o problema, eu engordei demais, ele não olha para mim. Quantas falaram assim? Eu engordei demais, meu marido nem me olha mais. Então, ela mesma se autopune, ela mesma é uma mente ferida, achando que ela que é o problema. Mas a mente redimida diz assim, ó, eu preciso do cordeiro para me livrar dessa compulsão. Eu preciso do cordeiro para me livrar desse estado que eu estou hoje. Nada vai substituir isso. Muitas pessoas têm ido para canetinha, né? Muitas pessoas têm ido para canetinha. Mas tem pessoas que têm me escrevido assim, Angelita, mesmo a canetinha não resolveu o meu problema. Então, onde que está o problema? Na alma. A alma ferida. A alma que não encontrou descanso ainda no nosso Deus. E nós que já temos encontrado, minhas irmãs, nós precisamos entender a nossa responsabilidade nisso. Existem muitas pessoas sofrendo. Muitas pessoas sofrendo. E nós somos as mulheres dessa geração que Deus está levantando para libertação. Somos os Moisés dessa geração, nessa área da compulsão, da rejeição, das feridas que têm assolado esse século. Então, como que a gente vai orar agora? Fecha aí os seus olhos no Espírito, a gente vai fazer a nossa oração. Pai, eu não quero mais me esconder do Senhor, nem me punir para parecer humilde. Eu me apresento diante do Senhor exatamente assim, do jeito que eu estou. E eu recebo a cobertura que vem do sangue de Jesus, não da minha performance, mas do teu sacrifício. A palavra-chave para a gente profetizar aqui agora é rendição. Profetiza aí. Eu sou vista e coberta, e não exposta e rejeitada. Se a alma foi afligida, na verdade, então ela pode celebrar sem fingimento. O Pai não conduz do quebrantamento ao vazio. Ele conduz da expiação para a habitação, da verdade para a festa. E depois, é por isso que a gente entra agora na festa dos tabernáculos. O Pai ensina a celebrar sem esquecer os nossos desertos, né? Então é isso que vai falar aqui no nosso penúltimo bloco, que é do verso 12 ao 34. Diz assim: aos 15 dias do sétimo mês tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrais a festa ao Senhor. Por holocausto em oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor, oferecei 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano. Serão eles sem defeito. Pela oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3 décimos de efa para cada um dos 13 novilhos, 2 décimas para cada um dos 2 carneiros, e 1 décima para cada um dos 14 cordeiros e um bode para oferecer pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares. Minhas irmãs, enquanto eu estou lendo aqui, eu quero que você pensa em tudo isso que eu e você precisaria oferecer se a gente vivesse nessa época, para que a gente possa valorizar hoje Jesus. Jesus substituiu tudo isso daqui. E a gente precisaria. Então, quando eu estiver lendo aqui, internaliza isso. Internaliza você lá no Velho Testamento. Sabe por quê? Porque isso vai trazer valor à presença de Cristo para sua vida. Vai trazer valor. E você vai falar: meu Deus, hoje eu tenho algo disponível aqui que pode me dar o suporte, que pode me dar a direção. E eu tô aqui ainda moscando, vamos dizer. Então, enquanto eu leio aqui, fique internalizando aqui, ó. Imagina você, ó, no segundo dia, ofereceis 12 novilhos. Você ia ter que ter esse recurso para oferecer, né? Ofereceis 12 novilhos, dois carneiros, 14 cordeiros de um ano sem defeito. Olha a exigência, de um ano sem defeito com a oferta de manjares e a libações para novilhos, para os carneiros, para os cordeiros, conforme seu número segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado,
além do holocausto contínuo, da sua oferta de manjares, da sua libação. No terceiro dia, ofereceis 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares, as libações para os novilhos, para os carneiros, para os cordeiros, conforme seus números segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros, para os cordeiros, conforme o número de segundo o seu estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo da sua oferta de manjares e libação. No quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de manjares e libação para novilhos, para o cordeiro, para os cordeiros, conforme seu número, segundo o seu estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e libação. No sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros, de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e a libação para os novilhos, para os cordeiros, para os carneiros, conforme seu número, segundo o seu estatuto. E nenhum bode e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares. No sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros, de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os cordeiros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo. Então, olha só, agora vem a grande festa. 7 dias de ofertas, 7 dias de celebração, 7 dias de habitação em tendas. O que que isso significava para eles ali? Os tabernáculos era a celebração da colheita e, ao mesmo tempo, a memória da peregrinação. Deus estava o tempo todo incutindo ensinamento na mente do povo. Que coisa forte é essa daqui, mas é quase paradoxal, porque o povo celebrava a abundância vivendo temporariamente em tendas. Deus não permite que a colheita apagasse a memória do cuidado. Ele era como ele estava dizendo assim para o povo: sim, você entrou na fartura, mas não se esqueça quem te sustenta o tempo todo no seu deserto. A bênção não prova que não provava para eles que eles eram autossuficientes. Era prova de que Deus tinha sido fiel a eles. Então Israel celebrava, mas celebrava com essa memória. A memória impedia o quê? Que a bênção que eles estavam recebendo virasse um ídolo. E Cristo é o próprio Deus que tabernaculou em nós, entre nós, né? João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra grega aqui significava literalmente armou sua tenda entre nós. Ele entrou na nossa precariedade para que a abundância nos des, para que nunca a abundância nos desconectasse da sua presença. Então, em Cristo, festa não é fuga da dependência, é aprofundamento da comunhão. E a bênção não é a chegada, é o caminho continuado, né? O que que isso significa para nós hoje, Angelita? Então, a filha que ainda vive como escrava só sabe procurar Deus quando ela está no deserto. Ela só sabe agradecer a Deus quando está no deserto, quando o problema chega, quando acontece aquele desafio que a gente parece que não vai sair dele. Mas a filha posicionada, presta atenção, se é filha posicionada, aprenda a celebrar sem se perder, sem se perder no meio do caminho, sem pensar que você é autossuficiente, que você pode fazer alguma coisa sem o Senhor. Tem mulher que só ora quando está sofrendo, que só busca a Deus quando está ali totalmente quebrando,
quando alguma área da sua vida está ali, ó, despedaçando, que usa Deus apenas como abundância, que usa Deus apenas como resolutivo, e não tem um relacionamento com Ele como Pai. Mas a festa dos tabernáculos está nos ensinando que a colheita também é um lugar de presença. E os versículos 13 ao 34 vai nos mostrando que os sacrifícios eles vai diminuindo progressivamente. Você percebeu isso? Isso revela o quê? Processo. Isso revela que Deus nos ajusta conforme a gente caminha. Eu e você não precisa sustentar hoje a mesma intensidade quando nós estávamos começando. A maturidade não é mais esforço, é mais intimidade. Vou repetir isso daqui. A maturidade não é mais esforço, é mais intimidade com o Senhor. E há outro ponto aqui que não pode ser ignorado. Em vários versículos aparece repetidamente o bode, que é a oferta pelo pecado. Mesmo na festa, mesmo na celebração. Isso revela o quê? Que crescimento não elimina a dependência de Deus. Você pode estar melhor, mais estável, mais madura e ainda precisar de Cristo o tempo todo. Isso não é fracasso, isso é fidelidade. Como que a gente aplica isso para o nosso corpo, mente e espírito? Para o nosso corpo receber descanso, alimento, cuidado e alegria com gratidão também é santidade. Não é espiritualidade ferida rejeitar toda alegria. O pai não quer filhas que só sabem sofrer por ele. Ele quer que nós vivamos alegres, felizes. Teve uma vez que uma pessoa falou comigo, eu estava passando por um momento tão difícil da minha vida, e só que quando eu vou falar de Jesus, minhas irmãs, parece que, meu Deus do céu, eu amo isso demais. E aí eu falo com muita empolgação. E aí essa pessoa falou para mim assim que nunca viu ninguém falar de Jesus como eu falo, que muitas pessoas apresentam Jesus como um peso. Apresenta, se você recebeu Jesus, ixi, agora que vai começar as provação. Agora que vai começar, você vai ver o que é ser um cristão. Então, muitas vezes a gente apresenta Jesus para as pessoas como algo pesado. E não é. Jesus, ele fala para nós: lança sobre mim todo o peso, lança sobre mim toda a ansiedade. Eu cuido de vocês. É eu que cuido. Então, quando a gente for apresentar o Senhor para uma pessoa, apresente o Senhor como um presente que dinheiro nenhum pode comprar. Apresente Jesus como o bem mais precioso que você tem. Apresente com empolgação, apresente com alegria, apresente com frases que vai gerar curiosidade na pessoa. Gente, eu posso estar no dia mais triste da minha vida, mas eu estou muito feliz com Jesus. É contraditório, né? É contraditório. Mas é assim que a filha posicionada, ela vive. E na mente? A mente madura, ela vai conseguindo celebrar sem idolatrar a bênção. Nossa, recebi uma bênção aqui, virou idolatria. Não. Nós precisamos receber a bênção sem idolatrar a bênção. Então, a filha madura, ela vai desfrutar sem transformar as colheitas que ela está tendo em Deus. Porque tem muita gente que prospera e esquece Deus. Tem muita gente que prospera e, ó, tô nem aí para Deus, não quer mais falar de Jesus, não quer mais entender o seu propósito na missão, só quer desfrutar. Então Deus está nos alertando para um cuidado aqui, porque Deus, ele quer nos prosperar. A gente sabe que o nosso Pai, ele quer nos abençoar em todas as áreas. Mas será que se ele nos abençoar, a bênção não vai virar ídolo para nós, né? Então o pai quer filhas, o pai ele não quer filhas que só sabem sofrer por ele. Ele quer filhas que sejam abençoadas, que sejam felizes, mas que tenham esse equilíbrio de não transformar a bênção em ídolo. E a nossa oração é:
Pede para o pai, pai, não me deixa me perder quando tudo estiver dando certo. Ensina-me a permanecer dependente do Senhor, mesmo na abundância. Que a melhora não me afaste, mas que ela me aprofunde no Senhor. Que a bênção não vire barreira, que ela vire altar. A palavra-chave para nós aqui, profetizar, é permanência. Declara aí, eu cresço sem perder a minha dependência do Pai. Declara com emoção. Declara de fato, eu cresço sem perder minha dependência do Pai. Para que a hora que você crescer, a sua mente lembre disso. Eu cresço sem perder a permanência do Pai. E agora o último bloco que a gente vai. E se a festa aqui estava durando 7 dias, por que que no oitavo dia há ainda uma assembleia solene? Por que que o pai não. Sabe por quê? Porque o pai, ele não quer apenas momentos sagrados. Ele quer conclusão santa. Ele quer que o que começou a despertar em mim e você termine em quê? Em entrega. Então é isso que a gente vai ver agora. 5 versículos, do 35 ao 40, vai dizer assim, ó. No oitavo dia tereis uma reunião solene, nenhuma obra servil fareis. E por holocausto em forma queimada de aroma agradável ao Senhor, ofereceis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com oferta de manjares e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo e sua oferta de manjares e libações. Estas coisas ofereceis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos, ofertas vulneráveis. Não, vulneráveis não, ofertas voluntárias. Para os vossos holocaustos, as vossas festas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Então, depois dos 7 dias de festa, vem o oitavo dia, uma assembleia final, uma solenidade de encerramento. Então, isso aqui não é um apêndice, é o selo, né? O oitavo dia apontava para o quê? Para continuidade depois da completude, né? O número 8 na linguagem bíblica, na liturgia bíblica, carrega o significado de um novo começo. Olha só, depois de celebrar, depois de receber, então tem um novo começo, não é o fim, é uma transição que está se selando. Então o povo não saía direto da festa para o cotidiano, havia um dia de parada, de contemplação e de entrega formal. Eu entrego para recomeçar de novo. Como se o pai dissesse assim: antes de você voltar para a sua vida normal, para aqui, sela o que aconteceu nesse processo, nesse espaço de tempo, não deixa o sagrado evaporar no ordinário, no dia a dia. Então, quando Cristo, ele apenas não iniciou essa obra, ele a consuma. Em João 19:30, ele diz: está consumado, não como uma derrota, mas como um selamento definitivo. Então, tudo que foi prometido foi cumprido. Tudo que foi iniciado por Jesus foi cumprido, concluído, e tudo que foi sacrificado foi recebido por Deus. Então, a obra de Deus, de Jesus, de Deus em Cristo, ela não tem lacunas, ela não tem pendências e ela não tem a falta nenhuma. Ela está selada. O que que significa hoje para nós isso como filhas? A filha que vive como escrava ainda vive de picos emocionais e espiritualidade de fim de semana. Ou seja, ela só vai buscar Deus, entender o que que Deus quer falar ali no culto. Ela não tem esse processo de encontro devocional, de busca devocional. Minha irmã, você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual por esse posicionamento que você está tendo de parar, pegar o seu caderno e ficar em espírito aqui, como se você fosse uma detetive,
buscando entendimento e conhecimento da parte de Deus. Você não sabe o impacto que isso vai ter na sua espiritualidade e na sua família. Porque nós mulheres hoje, eu tenho visto, eu vou pedir 5 minutinhos para você para a gente encerrar, tá? Hoje, nós mulheres, eu tenho entendido que muitas vezes nós não temos cumprido o nosso papel de mulheres. Eu tenho visto muitos homens matando mulheres e não sabendo como lidar com as mulheres. Mas da onde que o homem sai? Da onde que o homem sai, minhas irmãs? Será que nós, como mães, que temos filhos homens, estamos ensinando nossos filhos a ser cavaleiros? Estamos ensinando nossos filhos a ser protagonista da história deles como homens de Deus? Ou nós estamos ensinando os nossos filhos a ser carrascos? Se você tem um problema no seu casamento e você tem um filho homem, ensina ele a ser um gentleman. Ensine a ele a tratar a mulher com o amor que Cristo trata a igreja. Vamos mudar essa realidade do nosso país. Ah, Angelita, mas eu não tenho nenhum filho homem. Adota um espiritualmente para você ensinar os princípios de Deus para ele. Na sua igreja tem muitos jovens. Adota um. Adota um jovem para você ensinar para ele. Nós podemos mudar a próxima geração. Você pode impactar, mulher. Você pode impactar. Entenda a sua influência. Entenda isso em nome de Jesus. Vamos acabar com esses homens que não sabem como tratar uma mulher porque a própria mãe negligenciou esse ensinamento. Se posiciona hoje em nome de Jesus. Eu vou adotar homens, jovens, porque eu não tenho nenhum filho homem, mas eu vou adotar. Eu vou adotar meus netos, eu vou adotar meus sobrinhos, homens, eu vou adotar os da minha família primeiro e depois eu vou adotar na minha igreja. Eu faço esse compromisso hoje com o Senhor. Então a filha, porque se a gente viver como uma filha escrava, a gente vai ficar nesses picos emocionais e na espiritualidade só do fim de semana. A gente não adota ninguém em oração, a gente acabou de sair de uma mentoria identidade e entendemos que nós temos o espírito de adoção. Nós podemos adotar pessoas em oração, ensinar princípios para essas pessoas. Mas a filha posicionada, ela vai aprender o selamento. Ela não volta do retiro, ela não volta da igreja como se nada tivesse acontecido. Ela não sai dessa reunião aqui como se nada tivesse acontecido. Ela sai dessa reunião e deixa o que recebeu ali como princípio, como continuidade. Vá com Deus, irmã Andréia. Deus abençoe. Me perdoe por estar passando esses minutinhos. Nós já vamos orar. E isso é extraordinário porque revela que Deus pode estabelecer todo o ritmo, toda a liturgia e todo estudo, e toda a estrutura, e ainda desejar o que nasce espontaneamente no coração. Então, eu e você, né, pode cumprir tudo certo, aparecer em tudo, servir em tudo, dar em tudo, e ainda assim não entregar o nosso coração. Entrega, minha irmã, o seu coração hoje para o Senhor. Entrega, entrega e fala, Senhor, eu quero entrar na sua agenda. Eu quero fazer diferença nesse mundo. Eu quero deixar um legado. Eu quero deixar um legado. Ó, André escreveu aqui, ó. Essa batalha já começou por aqui com o meu filho. Em nome de Jesus, irmã André, receba aí o Espírito Santo e a direção do Espírito. Em nome de Jesus. E o versículo 40 aqui fecha com Moisés transmitindo tudo ao povo. E essa revelação exige do povo que é uma resposta. Deus falou, Moisés transmitiu como o povo precisava agir. Então, conhecer e não viver gera um peso espiritual, não liberdade. Então, a palavra que não se torna vida em mim e em você, ela vai virar acusação sobre nós. Mas a palavra que você recebe, sela e começa a viver, isso transforma.
Como que a gente aplica para o corpo? Você pode ter rotina e ainda não estar presente nela. O oitavo dia te convida a habitar, não apenas executar. E na mente, você pode saber muito e ainda assim não viver nada. O conhecimento que não desce para a prática, ele fica circulando na cabeça como um ruído, não como uma verdade. E a gente ora no espírito pedindo assim, Pai, eu não quero viver só de estrutura, eu não quero ser aquela que sabe tudo e não sente nada. Recebe não só a nossa obediência, mas o que nasce espontaneamente em nós. E eu te ofereço o que a liturgia não existe, o meu coração. Oferece seu coração para o Senhor. E a nossa palavra-chave é entrega. Vamos aqui profetizar. Eu não apenas cumpro, eu entrego. E a gente conclui Números 29 não é uma coleção de festas antigas, é um pai que entendeu que os filhos se perdem dentro do tempo e decidiu entrar nele para conduzi-los. A trombeta para os filhos que adormeceram, a expiação para os filhos que se escondem, a festa para os filhos que só sabem sofrer e o oitavo dia para os filhos que vivem de picos e nunca selam nada. Qual desses é você hoje? Porque talvez o pai não esteja esperando você chegar perfeita. Talvez ele esteja apenas esperando você chegar. Amém? Vamos orar para encerrar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço e porque o Senhor entrou no meu tempo para me salvar de mim mesma. De mim que corro, de mim que me escondo, de mim que não sei celebrar, de mim que começa e não cela. Desperta-me, Pai. Desperta-nos hoje, alinha-nos, sustenta-nos e nos ensina a permanecer. Eu não quero mais viver arrastada pelos meus dias. Eu quero viver conduzida por ti dentro deles. Eu me posiciono como filha, não perfeita, mas presente, não completa, mas entregue, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Louvado seja Deus. Depois eu quero que você coloque lá no nosso grupo o que que Deus falou com você. Compartilhe seu pão, por favor. Não deixe essa reunião só aqui. O que que Deus tocou em você hoje nessa reunião? Coloca lá no grupo uma frase. Você vai estar fortalecendo, vai estar selando, porque quando você escreve, você declara, você vai estar selando o que Deus falou com você hoje e você vai estar alimentando um grupo. Então não deixa, tá? Não deixa de colocar. Um beijo grande para vocês. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. E a gente vai estudando aí números. Olha quanta riqueza, quantas coisas maravilhosas Deus trouxe no nosso coração. Então, rumina isso daí, pede para o Espírito Santo, o que é a direção de hoje? O que é a direção de hoje? E fala lá no grupo, tá? Vou esperar aí o pão de vocês lá, tá certo? Amanhã às 7 a gente tá de novo juntas. Amo vocês. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Doutora Lorena, eu vou chamar você. Eu tô só cumprindo uma agenda aqui em São Paulo, tá? E meu marido também tá cumprindo, então tá meio incerta. Mas eu voltando pra praia, eu já te chamo, porque lá é mais tranquilo pra mim, tá bom? Um beijo. Fique com Deus. Ah, depois eu vou falar pra vocês, gente, de um treinamento que eu fiz ontem, uma água que eu conheci, que ganhou a patente da melhor água do mundo. Então, uma água assim, vocês sabem, a doutora Lívia está aqui, a doutora Lorena está aqui, sabe que a água faz parte da nossa vida. E depois eu quero falar para vocês. Depois eu vou mandar para vocês. Vou fazer um portfólio direitinho e vou mandar para vocês, tá certo? Beijo. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.